Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus, pastor. Está registrando. Em nome do Senhor. Oh, aleluia. Nós vamos louvar o Senhor com hino de como José, né? Deus abençoe José, vai nos abençoar também nesta manhã. Meu Deus do céu. Aleluia, glória ao Pai. Vamos intercedendo em nome de Jesus. Já deu tudo certo, está tudo na mão do Todo-Poderoso. Vou deixar por último, porque não está entrando aqui. Roda, mas não entra. Aí entrou. Glória a Deus. Oh, aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar, Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desiste, esperou a promessa que Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar. Os sonhos de Deus, ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os seus sonhos. Em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto a tua bênção chegar. A vontade de Deus, ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai realizar. Não desista, rapaz. Faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Pela fé, meu irmão, nós vamos chegar na glória. Oh, aleluia. Eu creio na minha vitória e na sua também. Deus vai realizar os seus sonhos. Deu em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto a tua bênção chegar. A vontade de Deus, ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai realizar. Não desista, rapaz. Faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Oh, aleluia! Aleluia! Ele está voltando. Ele está chegando aí. Oh, aleluia! Ele é a nossa vitória. Glória a Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos e irmãs, antes eu vou ler um versículo apenas do livro de Apocalipse, capítulo 3, e versículo 5, que diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário,
confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, tudo aconteceu assim. Eu orei e fui dormir. Quando eu acabei de orar, como é de costume, né? E fui dormir, aí, irmãos, eu me vi numa montanha muito alta, mas tão alta, que eu não via mais nada abaixo de mim daquela montanha. Eu via era muitas nuvens, nuvens brancas, como um dia assim assolarado, que tem aquelas nuvens brancas. Eu via aquelas nuvens brancas em volta daquele monte. E eu em cima daquela montanha, e o espaço que eu tinha era apenas dos meus pés. E eu olhei para baixo, olhei para os meus pés, eu falei pensando assim, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? E aí eu olhei para o firmamento, uma visão assim reta, olhei para o firmamento e vi uma luz pequena. Aquela luz vinha em direção a mim. E aquela luz foi, conforme ia se aproximando de mim, ela foi aumentando, aumentando e clareando. E quando ela clareou, que eu olhei para dentro, era uma cidade, irmão. Uma cidade mas tão bonita, mas tão linda, tão linda, tão linda, que eu pensei assim, ah, meu Deus, aquela é a minha cidade. É lá que eu vou morar. Lá é o meu lugar. Ah, eu preciso entrar lá. Aí eu olhei novamente para os meus pés. Eu só tinha um espaço dos meus pés. Aí eu olhei para trás para ver se tinha algum espaço que eu pudesse ir lá atrás e pegar uma carreira e pular e cair dentro daquela cidade. Mas eu não tinha espaço nenhum. E aí aquela cidade foi se aproximando e até que ela parou, uma distância de mim. Parou e eu olhei, irmão, mas que cidade bonita. Mas que coisa linda, linda. Irmão, a gente fica encantado só em ver. E não tem nada aqui na Terra que você possa comparar. Não tem nada. E aquela luz era própria dela. Não era um sol que estava brilhando e aquecendo a cidade, não. Era a própria dela. Mas tão linda, tão linda. Mas tinha um detalhe. Ela estava vazia. Não tinha ninguém naquela cidade. Aí eu comecei a chorar, falei, ah, Senhor, eu quero entrar naquela cidade, lá é a minha cidade, é lá que eu vou morar, mas como é que eu vou fazer para entrar, Senhor? Eu quero entrar, lá é a minha cidade. E comecei a chorar. Daquele momento que comecei a chorar, eu fui arrebatado daquele monte e me vi num lugar cheio de anjos. E aqueles anjos, irmão, ela estava tudo em carreira, assim, ó. Primeira carreira, segunda, terceira, quarta carreira, todos como se diz, em filas, todos ali em prontidão, sabe? Como se fosse esperando receber uma ordem. E eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus. Aí eu olhei para a minha direita, assim, aquelas filas que estavam à minha direita e estava à esquerda, mas tudo na minha frente. Aí eu olhei para a direita assim, eu vi uns varão tão grande, mas tão grande, irmão, que olha, que dava dois de mim, dois em pé de mim, a altura desses anjos. E eles estavam todos fardados, sabe, com aquela vestimenta de guerra. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, eu só pensava, meu Deus, que lugar é esse? E esses anjos, meu Deus. Aí, daqui a pouquinho, chegou 5 pessoas. Abriu-se assim um espaço, como se fosse assim uma porta, algo assim, e aquela pessoa foi chegando. Chegou um, chegou dois, chegou três, chegou quatro, e eu do lado só vendo aquilo. Aí um falava para o outro assim, eu vou entrar no céu, e batia no peito assim, eu vou entrar no céu. Aí o outro dizia, eu também vou, porque eu fiz isso, mais aquilo. E começava a contar nos dedos e falar um para o outro. E eu ali olhando aquilo. Aí eu falei assim, gente, para com essa discussão, gente. Eu falava para eles, para com essa discussão. Ninguém vai ao céu sem as asas da humilhação.
Para com isso. Não, mas eu vou. Aí, irmão, naquele momento, me veio uma autoridade na minha vida e eu virei para ele e falei assim para ele, apontei o dedo assim para eles. Então vocês vão ver o céu que vocês vão entrar. Falei com aquela autoridade, irmã, para quem que eu falei aquilo? Naquele momento, aquele lugar onde eles estavam, deu uma rachadura assim, rachou-se. E aqueles homens desceram, aí começou a me dar uma tremedeira nas minhas pernas, me dava uma tremedeira nas minhas pernas, e eu começava a chorar. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, meu Deus. Meu Deus, eu não tenho nada para apresentar, Senhor. Eu não tenho nada, o que eu vou mostrar, meu Deus? Tem misericórdia de mim, Senhor. Aí aquele varão que estava da minha direita, assim, nas fileiras, tinha mais ou menos umas 5 ou 6 fileiras ali, de anjos. E aqueles estavam fardados de guerra mesmo. Aí um daqueles se encurvou assim, porque eles eram muito altos. Os irmãos tinham ter uma ideia, eles eram mais altos que esse teto da minha casa aqui. Devia ter mais ou menos uns 4, 5 metros, aqueles varões. E um deles, tá? Com armadura, com tudo de guerra mesmo. Aí ele para colocar a mão no meu ombro, ele se encurvou assim e botou a mão no meu ombro e falou assim: chora mesmo. Mas chora mesmo. Quem sabe ele terá misericórdia de ti. Aí, irmão, que eu chorei mais ainda. Aí o meu pranto foi grande, eu chorava de soluçar. Aí entrei naquela fila, que todos que chegavam entravam naquela fila. Aí entrei naquela fila e a fila andava e parava. A fila andava e parava. Aí eu falei assim, meu Deus, por que essa fila está parando? Aí eu olhei assim, pela direita, assim, fiz assim para ver o que tinha lá no final, mas não dava para ver, que estava longe. Aí quando, mais ou menos, tinha umas 5 ou 6 pessoas na minha frente, aí eu pude olhar e ver, irmão. Quando eu olhei e vi, eu vi um ser sentado naquele trono. E aquele homem sentado no trono com aquelas vestes compridas, os seus pés, as sandálias dos seus pés, aquelas alparcas. E eu olhei assim, falei, meu Deus, o que é isso, meu Deus? Mas não dava para ver o rosto dele. Eu não tinha, olha, o temor era tão grande, que eu não tinha coragem de levantar o meu rosto para ver o rosto dele. Eu só olhava do peito assim para baixo. Aí, irmão, eu virei o pescoço assim para a direita, virei para a esquerda, para ver se tinha mais alguma coisa. Não, só tinha um trono e ele sentado. E aquilo ia aproximando, ia aproximando. Aí, irmão, eu começava a chorar novamente. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não fiz nada, meu Deus. O que eu vou apresentar? E o anjo já tinha falado aquilo para mim, chora mesmo. Quem sabe ele vai ter misericórdia de ti. Aí que o meu pranto foi maior. Aí, quando chegou mais ou menos na metade daquela fila, aí eu li novamente, aí eu vi nos pés dele, irmão, aquelas alpacas. Olhei suas vestiduras, era branca, comprida. E só que eu tinha coragem de olhar só daqui para baixo, do peito para baixo. Eu não tinha coragem de olhar para o rosto dele. De tanto temor que eu senti naquele momento. Aí foi chegando. Aí, conforme foi chegando, eu olhei para a mão direita dele. Estava no trono, assim, descansado, as 2 mãos no trono. Aí eu olhei para a direita dele, eu vi um anel. Mas tão bonito, coisa que eu nunca vi aqui na terra, eu vi no dedo dele. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, eu estou diante do juiz de toda a terra, meu Deus. O que vai ser de mim, Senhor? Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia. Eu não fiz nada, meu Deus. Tem misericórdia. E a filha andando, Aí chegou minha vez. Quando chegou a minha vez, irmãos, eu olhei assim, de cabeça baixa, que eu não tinha coragem de levantar minha cabeça. Aí eu olhei e vi aquelas vestes dele, tudo, olhei. Aí ele falou assim,
traga o livro dele. Quando ele falou isso, ecoou, irmão. Ecoou o céu. Traz o livro dele. Na mesma hora veio aquele livro, como se fosse uma ata. Aí colocaram, não sei quem trouxe, eu sei que o livro, quando ele falou, traga o livro dele, o livro chegou nas mãos dele. Aí ele abriu, como vou pegar minha Bíblia aqui, quando ele abriu, fez isso assim, a primeira página estava escrito tudo em hebraico, tudo escrito em hebraico, até a metade da página. Aí eu tentava ler para ver se eu podia entender, mas eu via tudo de ponta cabeça, não tinha como eu ler, saber o que estava escrito aí. Aí ele falou assim para mim, e eu chorando, dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Aí ele falou assim para mim, abra a tua mão. Aí eu abri minha mão assim, fiz uma concha com a mão, abri minha mão assim. Aí ele pegou aquele livro que estava ali, aquela página, com as mãos dele. Ele fez assim na página. Tudo que estava escrito ali se transformou numa pedrinha de cristal, tamanho de um grão de arroz. Meu Deus. E ele colocou na minha mão. Ele falou, abra a tua mão. Eu abri, fiz assim, né? Pensando que ia receber muita coisa. E aquele grãozinho de arroz, de cristal. Aí eu olhei aquilo, comecei a chorar. Eu falei, mas Senhor, só isso, Senhor. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu poderia ter feito tanta coisa e não fiz nada, Senhor, não fiz nada. Aí ele falou assim para mim, aí eu vi quando ele levantou a mão assim do trono, a mão direita, e fez assim para a direita. Passa-te para a minha direita, aquela voz de autoridade. Passa-te para a minha direita. Aí eu fui com aqueles passos lento. Fui. Quando eu estava andando, aí me apareceu assim, um quarto, um lugar, né, reservado, com uma porta apenas. Aí eu entrei naquela porta, dentro daquela sala tinha uma mesa e uma cadeira. Aí quando eu sentei naquela cadeira, aí eu voltei. Glória a Deus. Essa é a revelação que Deus me deu. Eu falei, Jesus, eu preciso fazer mais, Senhor. Não estou fazendo nada. Porque tudo que nós fazemos, irmão, aleluia, eu creio que ainda é pouco. Deus quer mais de mim, Deus quer mais das irmãs, dos irmãos, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos envia. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu creio que depois daquela revelação, daquela visão, eu comecei a me dedicar mais, buscar mais o Senhor, né? Trabalhar mais na sua obra. Tudo que vem a mim para me fazer, eu não digo não, eu vou fazer, porque não existe um galardão, existe uma recompensa. Então é essa revelação que Deus me deu até aqui. Aí quando eu sentei naquela cadeirinha, aí eu voltei. Falei, meu Deus, por onde eu passar, Senhor, que for me dar a oportunidade e eu sentir de contar, eu vou contar, Senhor, para a glória do teu nome. Deus abençoe os irmãos, obrigado por essa oportunidade. Receba essa palavra, porque é verdadeira, é Deus mesmo. Existe uma recompensa para mim e para vocês, de toda a obra que se faz nessa terra em relação ao reino de Deus. Deus seja abençoado. Obrigado. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigada, pastor Álvaro. Que testemunho, né? O Senhor Jesus, ele te arrebatou para ter uma conversação, né? Chance. Ainda faltava muito aqui para que o Senhor fizesse verdade a obra de Deus. Nós estamos aqui nesta terra de passagem, né? Todos nós temos a ciência, o conhecimento, nós estamos aqui de passagem. Eu acredito que não tem ninguém que quer ficar aqui, mas a gente tem que ter uma postura. Eu digo para mim, porque está cortando aqui primeiro, viu, irmã?
Viu, Maria Rita? Tá cortando aqui, depois para ir para aí. Tem que ter uma postura, né? Ler a palavra, orar, ter um compromisso. Eu vou dizer por que há o compromisso. Por que do compromisso? Eu vou dar um testemunho aqui que dia 12 de maio do ano passado, eu falei para Jesus, Jesus, hoje eu quero oferecer o meu dia 100% para a tua presença. Ao sair do meu portão, só volto quando eu estiver cansado. Mas eu quero nesse dia, que é o dia do meu aniversário, estar na tua presença mais do que ontem. Fui para a consagração, estamos na consagração. Era um dia de quinta-feira, ano passado, 12 de maio. E ali nós ficamos. E ao terminar a consagração com alguns pastores e algumas irmãs do círculo de oração, desculpa aqui que tocou meu telefone. Vocês estão me ouvindo? Talvez eu vou ter que voltar daqui a pouco, mas eu vou explicando. Aí, meus queridos irmãos e irmãs, estava ali com alguns pastores e pastoras, e um pastor olhou para mim assim e falou assim: de que família você é? Porque se nós observarmos, a igreja é famílias de famílias. Pode observar. E eu peguei e falei, meu avô era tal pessoa. E esse pastor ficou muito contente, muito contente. Eu estou desligando aqui, viu, irmãs? Me perdoe. Tem uma pessoa ligando aqui, mas eu estou desligando. E ele me pediu, ele falou assim, você permita eu fazer uma visita para esta pessoa da sua família? Então vamos lá. E ali começou o mistério. Fomos ali naquela casa, filho de pastores, todos os filhos desviados, são os meus primos, e ali nós fomos, né, fomos ficando ali, reside 2 primos em 2 apartamentos que ali tem, e ficamos com Clarice, uma menina maravilhosa, uma prima, olha que amor que essa menina é, mas está desviada do caminho do Senhor. Conhece tudo da Bíblia Sagrada, era pregadora do Evangelho, mas ela foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro. Hoje ela fica entre catolicismo e espiritismo, mas conhece a Bíblia toda. Aí o pastor ficou olhando para mim, eu falei, pastor, está na mão de Deus. E ali, ao sair da casa da minha prima, passamos no outro apartamento, porque o meu primo falou, Elias, eu vejo algo muito brilhante no teu rosto. Vem aqui para dentro da minha casa com o pastor. Eu falo isso para a glória do Senhor. É uma maneira que Deus quis se manifestar para ele. A gente é muito pequeno, de tanta grandeza que é do Senhor. E entramos ali, e Deus me mostrava Zadiel todo por dentro, mostrava Zadiel todo infeccionado, porque Zadiel ele é hemofílico, né? E ali Zadiel ouviu a palavra, chorou, aceitou Jesus Cristo por mais uma vez, né? Mas eu entendo a situação dele, o agravante que ele tinha. E o tempo passou, né? O tempo passou, não, perdão, estou cortando muito aqui. Zadiel aceitou Jesus Cristo, era 12 de maio de uma quinta-feira, e eu olhava para o Zadiel e falava, Zadiel, fica na tua casa, descansa, porque amanhã vem algo para ti aí. E Deus é contigo. No dia seguinte, Zadiel foi levado para o hospital, e ali, urgentemente, abrem o Zadiel, mais uma vez operam o Zadiel, ele é hemofílico, né? Então, eles abrem o Zadiel assim, ó, laterais da barriga e a parte de baixo, e levanta tudo, e mexe nele, tira o que tem que tirar. Zadiel fica aberto do dia 14 para o dia 15, vai para a segunda cirurgia, e fecha o Zadiel. O Zadiel fica mais 45 dias no hospital, vem para casa, busco o Zadiel com alguns irmãos, sei que retornei com o Zadiel mais uma vez no hospital, abrem o Zadiel pela terceira vez. Aí que está o mistério. E a aflição e a angústia do pai, que é um pastor, por ver todos os seus filhos nessa situação, e eu compreendendo meu tio, só na intercessão, não pode falar muito, né? Porque Zadiel tem 45 anos, e sempre afrontou tudo que se trata da igreja. Tudo que se trata da igreja, ele sempre foi muito
muito agressivo. Mas Zadiel foi para um vale. E aonde está a parte que eu quero trazer para a igreja, eu estava orando e coincidiu bem igual o pastor. Aqui no Brasil, eu gosto de ir num lugar chamado Espírito Santo. E lá no Espírito Santo, nesse estado, tem as montanhas. Eu gosto de ir muito lá para as montanhas para descansar. E na minha visão que Deus me deu, Zadiel estava comigo, subindo as montanhas do Espírito Santo, lá do estado do Espírito Santo. E eu avistava, acima do céu, uma grande cidade, da forma que o pastor mencionou, a Nova Jerusalém. E era muito lindo, e eu perguntava, Deus, está acima do céu a cidade? Que cidade que é essa? É para lá que eu vou levar Zadiel. E Zadiel estava no hospital. Aí eu entendi, ele já tinha aceitado a Cristo, passando por todo o processo que estava passando. Então eu tive essa visão da Nova Jerusalém. Então vou encurtar um pouco aqui para a gente não, o pastor já faz, o que o pastor passou para a igreja é muito profundo. Então o Senhor cessou esta visão. E logo pela manhã o meu tio me liga. Meu filho, ora pelo Zadiel que ele vai passar pela 4ª cirurgia. Aí eu falei, meu tio, Deus me deu esta visão. Eu tinha um homem de Deus, tem todo um homem de 70 e poucos anos, bem muito amigo de Jesus, igual o pastor Álvaro. Deus mostra isso para quem é amigo, sabe? Mano, como é bom ser amigo de Jesus. Como é bom ser amigo de Jesus. Eu fico imaginando aí as irmãs, quanto tempo tem nessa caminhada com Jesus. Jesus nunca decepcionou e nunca há de decepcionar. E ali, queridas irmãs, irmãos, Adiel não foi para a 4ª cirurgia. Os médicos temeram que ele fosse embora. Os médicos entregaram ele para o pai, né? Todo mundo ciente, ele também sabendo da situação dele, porque ele era hemofílico, né? Muito difícil, né? Zadiel teve mais 8 meses de vida. Com esses 8 meses, caminhou um pouco na presença de Deus, mas se desviou dos caminhos do Senhor mais uma vez nesses 8 meses. Aí que entra a segunda visão que Deus me deu, faz pelo menos 40 dias, ou um pouco menos de 40 dias, que eu estava em oração, fui para o meu descanso, Deus me abriu a visão, como eu estou falando com vocês nesta manhã. Deus me mostrou uma quantidade de gente na visão, segunda visão. Essa quantidade de gente bateu no meu portão e falava para mim, vou entrar na sua casa para nós orarmos. E na minha visão, a minha esposa estava comigo. Eu falava para minha esposa, fica aqui intercedendo, que eu vou receber esse povo lá fora, não vou deixar entrar, não. E eu saio na visão que eu estava tendo, eu saio para a minha calçada, o Senhor me arrebata. Irmã Maria Rita é forte. Deus me arrebatou e me levou na Praça do Vaticano, onde fica o Papa. Não se escandalizam comigo, porque é o que Deus me deu. E ali eu caminhava numa multidão, e esse povo adorando. Como é que se chama isso? É romaria que eles fazem, não sei como é isso. Procissão, né? Procissão. Então, você possa imaginar do jeito que é a Itália. Eu vi os cavaleiros, eu vi os cavalos, eu vi tudo que eles fazem, e eu vi um Cristo enorme deitado. E ao ver esse Cristo deitado, eu vi um corpo coberto. Aí eu falei, Jesus, o Senhor vai levar alguém da minha família. E o Senhor levou o Zadiel. Zadiel negou a Jesus Cristo. No meu entendimento, Zadiel negou a Jesus Cristo. Então, nesta manhã, é uma reflexão para mim e para você, até para mim, porque hoje eu estou na presença de Deus. Eu espero continuar na presença de Deus. É um momento de reflexão, né? Eu falo para mim hoje, não foi diferente no culto desta manhã, da forma que Deus está usando cada um nesta manhã. Então, meus queridos, Jesus está voltando. A palavra de Deus está se cumprindo. Meu avô, José Batista, cresceu servindo ao Senhor, descansou servindo ao Senhor. Meu avô me dizia, quando eu era menino, a Terceira Guerra Mundial, meu filho, virá de um país muito pequeno e 2 países grandes hão de se juntar e serão o dragão. Mas você fique firme.
A igreja será arrebatada. E você vai ver o arrebatamento da igreja. E eu espero, meu filho, que você esteja na graça do Senhor. E meu avô nunca deixou de falar do amor de Jesus para mim. E eu louvo a Deus que lá em 2004, Jesus veio ao meu encontro e me escolheu. Já era escolhida no ventre da minha mãe. Mas o Jesus me deu o resgate pela misericórdia. Então, o que eu quero dizer com isso nesta manhã? Se preocupe em fazer o ide do Senhor, o querer do Senhor. Irmãs, me desculpa, eu tomei tempo de alguém que vai pregar. Me perdoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Falei demais. Uma escuridão muito. E ali nessa escuridão, de Calabachore, Manaiaçai, o Senhor falava assim para mim, eu disse, Deus, que escuridão é essa? E cadê as igrejas da terra, que eu não estou vendo ninguém? Aí o Senhor falava assim para mim, espera aí que eu vou lhe mostrar, filha. E o Senhor fazia, ele acendia umas lamparinas de Camanaiaçai no meio da terra, do globo terra. E eu dizia assim, Senhor, por que essas tão poucas lamparinas e se a terra é tão grande de Camanaiaçai? E ali o Senhor falava comigo, filha, essas lamparinas pequenas ainda são as igrejas que estão abertas, me adorando em espírito e em verdade. E por causa dela ainda, a terra não aconteceu o pior. Por quê? Porque estou preparando para o arrebatamento. E aí eu acordei assim, desacordada, fiquei assim, eu disse, meu Deus, com tantas igrejas, com tanta coisa, Senhor, só essas? Ele disse, é. Né? E ali eu ficava assim, impactada, e aquilo ali entrou dentro do meu coração, eu caí em lágrimas, em choro, Ramanayachai, e eu disse, Senhor, que eu não venha a ser uma dessas para fazer as coisas para o Senhor desleixadamente, e que eu não, o Senhor venha me dar graça, estrutura, força, para que a cada dia a gente venha permanecer firme na tua obra, no que o Senhor nos chamou para fazer. Amém, era só isso. Amém, glória a Deus, pastora Gil.